30 anos, o país ficou de luto. Um avião da TAP com 164 pessoas a bordo despenhou-se no final da pista do aeroporto da Madeira. Apenas 31 passageiros e 2 tripulantes sobreviveram para contar a história do acidente que lhes deixou marcas para toda a vida. For information, our reading code for runway 24. Are you going to try? Okay, I'm on 5 on the approach. I'm going to land. TP425, okay, it's called land. Foram as últimas comunicações entre o avião da TAP e a torre de controle do aeroporto da Madeira. Segundos depois, o Boeing 727-200 aterra, mas não consegue travar até ao final da pista. Faltam 12 minutos para as 10 da noite, quando acontece o mais grave acidente da história da aviação em Portugal. 131 mortos e 33 feridos. Emanuel Torres é um dos sobreviventes do voo TP425 entre Bruxelas e o Funchal com escala em Lisboa. Com 17 anos perdeu a mãe no acidente, mas conseguiu salvar um menino de 2 anos. Logo que eu cheguei à água, recuperei e larguei o miúdo. Fui o fundo com a velocidade que vinha, da altura que vinha, bati com as botas no fundo do mar e vim para cima. Cheguei acima, dei com a cabeça nossa do avião e fiz esta pequena ferida. E a seguir dou um toque no centro e consegui começar a nadar. Cheguei à terra, vi o Dane a boiar, fui-lhe pescar e depois do coalhau. No coalhau comecei a fazer a respiração de boca a boca. O menino Daniel Duque, salvo pelo Emanuel, é hoje consultor da Microsoft e é um passageiro frequente das companhias aéreas. Não tem qualquer receio em andar de avião, provavelmente porque não guarda qualquer lembrança do acidente. Eu gosto muito de andar de avião. Gosto muito de andar de avião. Nunca tive medo nenhum. E até tive a oportunidade pela fama, não é? De ter viajado muitas vezes nos cockpits dos aviões, pelo facto dos comandantes quererem saber um pouco mais sobre a história. E depois no local ficavam um bocado defraudados, mas quem ganhava era eu, não é? O pai de Daniel Xavier, que é o Sr. David Duque, penso que faz questão em dizer alguma coisa em relação à atuação que o Emanuel teve quando salvou o seu filho deste acidente. Foi para mim o segundo filho, porque ele salvou o meu filho natural. Não tenho meios de lhe agradecer e sugiro às entidades competentes que premiem este ato de heroísmo, porque nas circunstâncias em que foi, nas circunstâncias debaixo daquele desastre tremendo, só quem veio é que poderá sequer imaginar. O bebê está ótimo, como as imagens podem mostrar. O José Manuel está quase bom. Agora há que esquecer. O pedido foi concedido. Em maio de 1968, Emanuel recebeu das mãos do primeiro-ministro Mário Soares o prémio Val Flor pelo seu ato de bravura. O senhor é bom nadador? Eu não sei tomar muito bem, mas desenrasco ainda um pedacinho. E apesar disso tudo, eu ia com as botas de cano e eu com o casaco que lhe era muito pesado e de roupa, por acaso ia com bastante roupa, mas sempre consegui salvar o meu amigo Daniel e por causa disso fiz o que me deu na cabeça. O Dr. Torquato Magalhães era na altura médico ortopedista do Hospital do Funchal. Já tinha feito a ligação aérea Porto-Lisboa para embarcar no TP425 com destino à Madeira, que partiu com 2 horas de atraso. Isto é moléstia. Viajava sentado no lugar 24D, na coxia, na parte traseira do avião, depois de ter cedido o seu lugar inicial para 2 familiares ficarem juntos. De Lisboa até à Madeira, antes da primeira tentativa de aterragem, pareceu uma viagem normal, quer dizer, provavelmente não tenho recordo que tenha havido grande turbulência, senhora, não tenho. Depois os últimos minutos já passaram a ser complicados. Sim, depois da primeira tentativa para aterrar, a coisa foi bastante complicada, foi. Já as pessoas vomitavam, principalmente vomitavam muito.
A assistência de bordo, da primeira vez, ainda dava aqueles sacos para as pessoas vomitarem, mas depois, a partir de certa altura, cada um estava entregue a si próprio. DP425, starting a new procedure, turn. Okay, for your information, the visibility is still about 3 kilometers. Okay, at the final short ago, I was seeing the 2-4 and sadly, just after the mat, I lost it completely. I'll try one more approach, and this time, if not succeed, I'll divert to Las Palmas. Na noite de 19 de novembro de 1977, registavam-se aguaceiros fortes na zona do aeroporto de Santa Catarina. Depois de 2 tentativas frustradas de aterragem, o Boeing 727-200 da TAP tenta aterrar pela terceira vez. Sobrevoa o início da pista a uma altitude correta, mas só toca com o trem de aterragem no solo 627 metros para além da cabeceira, ou seja, aterra 323 metros à frente do ponto de toque normal. As imagens que estão a ver estão a ser captadas da torre de controle do aeroporto de Santa Catarina. No princípio da imagem, foi aí que o avião Boeing 727 da TAP, no passado dia 19, aterrou, ou seja, no sentido do Machico para o Funchal. Percorreu todo este bocado de pista, cerca de 800 metros, e no sítio onde a câmara se vai fixar agora durante uns instantes, foi neste sítio, dizíamos, só aqui, que o avião pôs rodas em terra. Até aqui ele veio de rodas no ar. Continuou depois, não parou, a alta velocidade, segundo testemunhas oculares, e percorreu os outros 800 metros da pista. Segundo o relatório oficial do acidente, o avião aterrou com velocidade excessiva, mais 19 nós do que o estabelecido, e fez um flare muito longo. Demorou demasiado tempo a bater com o trem na pista. Como causas prováveis do acidente, são apontadas ainda mais 2 razões. Uma correção direcional brusca após o toque na pista e a existência de condições para hidroplanagem. No entanto, são contraditórias as versões dos sobreviventes em relação a ter existido aquaplaning. Eu julgo que tenho uma noção precisa do que aconteceu durante o acidente. Não parece e tenho algumas justificações por isso. Primeiro, a trajetória do avião. A aquaplaning em todas as rodas não parece provável, simultâneo, não é? Até feito num dos trens, o avião teria que perder a trajetória de uma forma mais acentuada, não é? Teria que... Depois o avião travou, houve travagem no avião, porque uma das coisas que eu me recordo perfeitamente é a dificuldade que tive em continuar sentado. E fixei os pés no banco da frente. Pronto, tive que me firmar com força violenta, e tem graça a dizer, vais partir as pernas. Maneira que... E o avião saiu na cabeceira da pista com relativamente pouca velocidade. Soube posteriormente que teria sido avaliado em cerca de 80 km/h, o que acredito que seja verdade, porque tenho noção perfeita de ter ouvido passar o trem da frente, toque, e o de trás, toque, toque, de maneira que é uma velocidade maior e seria impossível. Aquaplaning não parece. Outro passageiro, Manuel Nóbrega, tinha na altura 22 anos. Regressava sozinho de França e estava sentado junto à janela, na cadeira 13A. Do continente para cá, vinha no meio de 2 sócios que vinham da África do Sul. E, a meio da viagem, um deles precisou de ir à casa de banho. E o homem foi à casa de banho e, ao voltar, perguntou-me a mim se não me importava de voltar para o canto da janela. E eu disse, sim, volto para o canto da janela. E assim foi, e volto para o canto da janela e eles ficam os dois só a falarem. Lá negócios, que eles vinham da África do Sul, aquilo era negócios. E, por azar, que até tive sorte, porque
fiquei no canto da janela, escapei. E os outros 2 sócios morreram. Manuel Nóbrega esteve 5 dias em coma, sofreu várias queimaduras no corpo e partiu algumas costelas. Recebeu 1.200 contos de indemnização e demorou 4 anos até ficar totalmente recuperado. A aterragem difícil é o último momento que tem presente. Vi passar a pista e vi-lo aterrar, que aquilo tinha bastante água. E vi a água, parecia um barco que era ali. E ele fracou as máquinas e depois naquela meia pista ele tenta ligar as máquinas outra vez, faz um barulho enorme e no fim da pista ele dá um estrondo, uma peça e vai por lá abaixo do centro e diz assim: ai Jesus. No relatório interno da companhia também são apontadas como causas do acidente as más condições da pista e acumulação de borracha, fatores determinantes que não constam das causas enumeradas no relatório oficial. Na altura, a TAP acabou por contestar o documento. Um dos principais fatores, não o único, obviamente, para o acidente teve a ver com as condições de escoamento de água da pista. E isso não está devidamente salientado no relatório. O 727-200, com a matrícula CSTBR, batizado com o nome de Sacadura Cabral, tinha sido entregue pela Boeing à TAP em 1975. A última inspeção data de 21 de setembro de 77, 2 meses antes do acidente. Naquele voo, o comandante era João Lontrão, tinha 34 anos e 3.454 horas de voo. Ao seu lado seguia o copiloto Miguel Guimarães Leal. Ambos os pilotos tinham tirado o curso nos Estados Unidos. Os seus corpos nunca apareceram. Estavam ao serviço há 13 horas e 15 minutos, juntamente com o mecânico de voo, 3 comissários e 2 assistentes que compunham a restante tripulação. O Sindicato dos Pilotos emitiu um comunicado após o acidente contra a Transportadora Aérea Nacional, onde criticava os longos horários de trabalho. Apenas 2 elementos da tripulação sobreviveram: a assistente de bordo Alice Neiva e o comissário José Paiva. Nenhum deles aceitou uma entrevista para a reportagem da RTP. Depois de ter saído pelo final da pista, o avião foi embater numa ponte de pedra 28 metros mais abaixo. A parte de trás ficou suspensa na ponte e a restante fuselagem caiu numa praia rochosa e no mar. O subchefe António Vieira, dos Bombeiros Voluntários de Santa Cruz, foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local da tragédia. Quando falo nisto é com tristeza, mas também sinto o prazer de... Foi com todo o espírito de sacrifício e abnegação que eu e os meus homens fizemos para salvar não só nós, como também todas as corporações da Madeira. Colaboraram para minimizar a dor de todos os passageiros que lá vinham e dos familiares. Poucos minutos depois, o jornalista da RTP Madeira também deparava com um cenário chocante. O ambiente aqui é de consternação. Nós tivemos a oportunidade de contactar com imensas pessoas que nos dizem mais ou menos como o acidente se passou. Tivemos a oportunidade também de descer ao local onde estão os destroços deste avião dos transportes aéreos portugueses. Havia um cheiro horroroso já a cadáveres queimados, destroços por todo o lado. Ajudámos a trazer um cadáver também cá para cima para a estrada. Tivemos a oportunidade, conforme já referimos, de dizer que todo este sistema de auxílio é muito precário e é natural que até amanhã de manhã não possamos adiantar mais nada sem que a luz do dia venha trazer talvez uma luz sobre os motivos deste acidente. Na fase seguinte é que foi terrível, porque passado a escuridão da noite e já de madrugada, quando o sol começou a aparecer, os destroços eram imensos e os corpos disseminados por aquela zona eram tantos e pronto, totalmente carbonizados, que era de facto uma imagem terrível de ver-se. Aquela gente da Madeira a esperar os imigrantes deles, os familiares, meu rico filho, meu rico avô, meu rico pai, as lágrimas a correrem, que isto é verdade. Tenha calma, salva-se muita gente, já lá fui ao pé do avião, está a morrer pouca gente, salva-se muita gente, tenham calma. Eu sabia que era mentira, eu estava a mentir, mas estava a tentar confortar aquela gente, perceber que eu sou uma pessoa muito humana. Bem,
À volta de 1h da noite, chegou a televisão. Chegou a televisão lá, meia-noite e tal. Quem é que viu aqui o acidente? Bem, eu pus a mão no ato. Aqui é o senhor, o meu nome. Como é que o senhor se chama? Vamos licença. Pode ficar cá, vá falando. José Manuel Ribeiro, eu sou alentejano, vivo no Barreiro, sou diretor do Barreirense e tivemos um jogador que sofreu um acidente e que à última da hora não podemos contar com ele. Hoje telefonamos para o Barreiro a pedir a comparência de um júnior para substituir. Um suplente, portanto. Um suplente, um miúdo de 17 anos. Presumivelmente viajava neste avião? Não, ele estava indicado para outro voo, mas como nós ontem, quando viemos, houve passageiros do meu voo que entraram num outro avião que vinha também de Bruxelas. Vocês deduziram que era possível que ele viajasse neste? Posso que o miúdo, como chegasse lá e como temos diretores do Barreirense que trabalham lá no aeroporto, tivessem encaminhado, olha, o miúdo vai já neste para chegar mais depressa. De maneira que... E não há nada de conclusão definitiva? Não tem nada, pois estou muito preocupado, como o senhor pode calcular. Estava cá a assistir, portanto, à aterragem. E eu vim mais cedo, portanto, para vir para o miúdo, vim mais cedo, fui lá para cima para o Barandim e disse para o chofer, que é o senhor daqui do Funchal, disse, ontem quando cheguei, assisti a uma travagem que até travei, parecia que estava a travar o meu Renault. A minha resposta depois ao chofer, diz o chofer assim, pois é. Entretanto, o avião chega e vamos lá ver que ela ir acima, ver como é que os pilotos da TAP conseguem aterrar aqui, com uma categoria destas. Mas nem que vamos lá para cima, com esta conversa. Estamos a conversar, entretanto o avião vem e eu só vi o avião em frente da GAR. Portanto, o avião não aterrou no princípio da pista, só aterrou a meio da GAR. O guarda-redes júnior do Barreirense, Carlos Duarte, perdeu um pé no acidente e viu assim a sua carreira futebolística terminada. Pior sorte teve a equipa de arbitragem que ia conduzir o jogo do dia seguinte entre o Nacional e o Barreirense. O passageiro Jorge Silva chegou ao hospital do Funchal em estado crítico com queimaduras, lesões graves na coluna e um traumatismo craniano. Foi um dos sobreviventes transportados em carros particulares para o hospital. Naquela noite viajava para a Madeira, acompanhado pela esposa e por uma amiga do casal. Ocupavam os lugares D, E e F na quinta fila. Já dentro do avião, que na altura os lugares não eram marcados, portanto a única reserva que havia eram os indivíduos que vinham do voo charter de Bruxelas, mas a partir daí cada um se entendia. De maneira que procurei um lugar para três, que íamos 3 pessoas, e eu, a minha mulher e mais uma senhora. Procurei um lugar para 3 e quando ia entrar, desviar-me para entrarem as senhoras, há uma outra senhora que tentou ocupar o lugar enviando uma mala, não é? Enfim, não reagi pacificamente e fui para a frente. Fui para o lugar 3º ou 4º lugar, salvo erro, do lado da frente, lado direito, que para o lugar de salvação de onde saí. A outra senhora ficou lá, feita em carvão. Jorge Silva esteve 3 anos e meio em tratamentos e ficou com lesões graves para toda a vida. Sem concordar com o valor da indemnização, decidiu colocar a TAP e a Companhia de Seguros Império em tribunal. O processo só ficou resolvido em 2006. 30 anos. Já não há justiça possível. Vamos lá ver, já temos que ser racionais. O indivíduo, a idade válida do indivíduo a trabalhar, o indivíduo hoje que anda a estudar, acaba o seu curso aos 25, 20 e tal anos, com 30, 60 anos está reformado. Então, se entretanto já não morreu, que a maior parte deles já entretanto morreram. Portanto, o indivíduo, aos 36 anos tive o acidente, leva 30 para resolver, aos 65 é que tenho o assunto resolvido, como é que é? Não nos foi revelado o valor da indemnização que recebeu 3 décadas depois. Na altura, a TAP assegurou os tratamentos médicos a todos os sobreviventes. As indemnizações a que tinham direito pelo seguro oscilaram entre os 125 e os 1.200 contos, consoante o grau de invalidez. Só que a maioria dos passageiros não ficou satisfeita com os valores compensatórios. Indemnizações, nunca teve indemnizações nenhuma. Teve um advogado. Para a morte da minha mãe foi 500 contos, foi para dividir para 2, e a minha indemnização 125 contos, que é uma tristeza. Se fosse nesta altura eles não brincavam comigo, mas como isto agora mudou tudo, eles brincaram mesmo comigo. Uma indemnização fraquinha, que eles enganaram-me. Quanto é que recebeu, pode-nos dizer? O advogado ficou com aquele por conta dele, deram-me 1.200 contos. E pedia 5.000 na altura. E pedia 5.000 contos, mas não sei o que é. Deram-me 1.200 contos.
2 semanas depois do acidente, deu entrada no Supremo Tribunal do Estado de Nova Iorque uma queixa contra a Boeing. A firma de advogados Spicer Krause representava cerca de 70 pessoas, entre sobreviventes e familiares das vítimas. O advogado Ronald Wolf era a ligação em Portugal dos advogados americanos e recorda a acusação contra a Boeing. De 2 coisas, que o sistema de aquaplaning não era suficiente, que não trabalhava, não era certo, quando os pneus tocaram na água, não funcionou. E outra, que as informações dadas nos livros técnicos não eram certos. E TAP, em boa fé, pensava que tudo era bem, mas não era. Se nós vamos acreditar, isto era a razão do desastre. Nunca foi provado a razão verdadeira. A Spicer Krause é uma firma especializada em casos que envolvem acidentes aéreos. A indemnização exigida à Boeing e a fabricantes de alguns materiais da aeronave ascendia a muitos milhões de dólares, mas o processo acabou por ser arquivado nos Estados Unidos. O juiz que tinha a palavra final, neste caso era uma tribunal de recurso, decidiu que o julgamento, as provas, a ação em si, devia ser começado e feito e julgado em Portugal. Outro dos pontos de acusação contra a Boeing era um relatório de 1970 da Associação dos Pilotos de Linha Norte-Americanos. O documento defendia que o Boeing 727 não deveria operar por razões de segurança em pistas com um comprimento inferior a 2.200 metros. A pista de Santa Catarina, na Madeira, tinha na altura apenas 1.600 metros. Quando nós pusemos o Boeing 727-200 a operar no Funchal, foi com a concordância da Boeing. Portanto, a Boeing considerou que feitos os estudos, que o avião tinha todas as condições para operar naquela pista, naquelas condições. Mas após o acidente, a TAP decidiu que a versão 200 do Boeing 727, 5 metros mais comprido do que a versão 100, deixasse de operar para o Funchal. O aeroporto da Madeira foi, entretanto, ampliado. A pista tem hoje 2.700 metros, mais 1.100 metros do que o comprimento que tinha em 1977. É considerado um aeroporto seguro, mas com alguns riscos adicionais. A TAP mantém 2 requisitos de segurança. Para aterrar nesta pista, a aeronave tem de ter todos os sistemas de travagem a 100% e só os comandantes continuam autorizados a aterrar ou a descolar. Quando um piloto é promovido a comandante, não pode logo operar para o Funchal. Só depois de experiência acumulada no tipo de aeronave, é que ele é sujeito a um treino para ir ao Funchal. E o treino é dado ao comandante, hoje é feito em simulador, que os simuladores têm essas características. No passado, como foi o caso na altura do acidente do Funchal, era um treino efetuado localmente, com várias aterragens de dia e de noite, e com depois um voo de verificação, e hoje continua a ser assim. Portanto, há depois um voo de verificação, e só o comandante é que pode aterrar e descolar. O acidente aéreo do Funchal, em novembro de 1977, foi o único acidente com passageiros na história da TAP, que continua a ser considerada uma das companhias mais seguras do mundo.